Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Viviane. Se você chegou agora e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva que aqui você vai ser bem-vindo. Aqui você vai ter um pouquinho de tudo, um pouco de casa, um pouco de cabelo, um pouco de trança, um pouco de aprendizado da palavra do Senhor, um pouco de construção, de demolição. Aqui você vai ter um pouco de tudo. Então aqui não é um canal onde você fica focado só em uma coisa. Aqui você tem várias coisas em um canal só. Então desde já eu já te convido para você se inscrever neste canal, tá? Venha fazer parte dessa família. Inscreva, compartilha, não esquece de deixar o seu like, que aqui você vai ser muito bem tratado. A partir de agora, já de antemão, para você que já faz parte desse canal e para você que chegou agora, hoje você já vai ser alimentado, um alimento que vai valer para sua vida, ó, para sempre, tá? Então, eu quero comentar com vocês hoje, não é sobre trânsito, não é sobre arrumação de casa, nem sobre nada. É sobre a descida do Espírito Santo. Se essa palavra, descida do Espírito Santo, te incomoda, você não precisa nem ouvir, tá? Mas se isso é importante para você, escuta o que eu tenho para te falar, escuta o que eu tenho para te dizer que vai edificar a sua vida, assim como edificou a minha, tá? E através do que você escutar, através do que você vai escutar aqui, se mexer com você, você deixa seu like, tá? Eu estava aqui, eu sou evangélica, tá? Não sei se todos aqui no meu canal sabem, mas eu sou evangélica, tá? Eu sirvo a Cristo, tá? Eu sirvo a Cristo, eu não sirvo homem, eu não sirvo denominação, eu não sirvo igreja, eu sirvo a Cristo, mas eu congrego na igreja, porque a palavra de Deus diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então eu sirvo a Cristo, eu sigo o que está na palavra, e na palavra manda que eu congregue. Então, como eu sigo a palavra, eu congrego. Independente de pastor, independente de denominação, independente de quem fez certo ou quem fez errado, o meu negócio é eu com Cristo, tá bom? Então, eu quero que você saiba que eu tenho a minha denominação, sim, eu tenho a igreja onde eu congrego, tá? Porque eu sigo a palavra de Deus. E é meditando nela, tá? Na palavra de Deus. A minha igreja tem a escola bíblica dominical. Essa é a nossa lição desse mês, tá? E tá escrito aqui, ó. Aviva tua obra, Senhor. O chamado das Escrituras ao quebrantamento do poder de Deus. Então, gente, eu lendo, né, nós estamos na lição número 6. O avivamento no ministério de Pedro. E eu tava lendo sobre o ministério de Pedro, sabe? E eu vi que Pedro, no começo da vida do Pedro era um pescador de homem, normal. Só que o Pedro tinha um temperamento muito difícil, ele era uma pessoa extremamente estressada. Para resumir, o Pedro era uma pessoa extremamente estressada, tá? Se não tinha peixe, ele ficava estressado. Se tinha muito peixe, ele ficava estressado. Se tinha pouco peixe, ele ficava estressado. Ele era uma pessoa estressada e na palavra de Deus, na Bíblia, está dizendo que ele também era uma pessoa que ele era assim, ele metia os pés pelas mãos, tá? Ele era uma pessoa ansiosa, ele fazia as coisas, ele metia os pés pelas mãos, ele praticamente não sabia esperar, tá bom? Ele era mais ou menos assim. A gente tem esse momento que a gente não sabe esperar. Eu já vivi esse momento muitas vezes. Mas quando Deus entra na história, gente, Deus é tão perfeito que até aquilo que você não está acostumado a fazer, você aprende. A Bíblia ensina tudo pra gente. A Bíblia ensina a gente esperar, a Bíblia ensina a gente ter paciência, a Bíblia trabalha no nosso temperamento, a Bíblia nos ensina absolutamente tudo. Mas o que eu quero enfatizar aqui não é isso, é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a coisa mais importante que existe pra gente, tá? Porque na palavra de Deus diz que quando a palavra do Senhor diz, ó, se você crer e for batizado, será salvo. Mas se você for batizado nas águas e não for batizado no Espírito Santo,
Muita coisa que você não consegue ver quando você não é batizado no Espírito Santo, você consegue ver quando você é batizado no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos guia, é Ele que nos consola. O Espírito Santo é uma pessoa que Jesus, quando foi para o céu, deixou o Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado. Então é o Espírito Santo. E eu lendo aqui que depois da descida do Espírito Santo, Pedro, pelo poder do Espírito Santo, quando ele foi batizado no Espírito Santo, que eles começaram a falar em novas línguas e as pessoas deduziram que eles estavam bêbados, que eles estavam embriagados, 1h daquela da manhã, e Pedro falou, não, a gente não estamos embriagados, não fizemos nada de errado, nós estamos apenas impactados com o poder do Espírito Santo. E através da descida do Espírito Santo, por causa do batismo no Espírito Santo, a pregação de Pedro passou a ser de outra forma. Ele virou uma pessoa extremamente calma, uma pessoa extremamente consciente de tudo. Ele sabia esperar, ele sabia ter paciência, ele sabia ter perseverança. E por causa da descida do Espírito Santo, o Pedro teve tanta sabedoria, que só numa pregação ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Numa pregação, você sabe o que é isso? Você ganhar quase 13.000 almas para Jesus numa pregação, através do Espírito Santo. E eu fui lendo, né? E isso foi entrando dentro de mim, e eu peguei e comecei a orar. E falei, Jesus, então eu não tenho o Espírito Santo. Porque eu muitas coisas que eu faço, o Espírito Santo então não está em mim. Será que o Espírito Santo não está em mim? Aí eu comecei a questionar Deus, né? Porque o Espírito Santo é a coisa mais importante que nós precisamos. E eu comecei a lembrar que o Espírito Santo, ele fala comigo, sim. Ele está em mim, sim. Quando eu tô assim, o dia inteiro que eu não oro, que fica aquela voz assim, você não vai tirar nem um tempinho para você orar? Você não vai falar com Deus de madrugada? Você não vai agradecer a Deus porque você está vivo mais um dia? Você não vai agradecer a Deus pela sua família? Você não vai ler a Bíblia nem 1 minuto hoje? E isso é o Espírito Santo nos incomodando. Quando você está assistindo alguma coisa que aparece uma cena, você começa a ver um filme e aparece uma cena assim que não condiz com você, na Bíblia está escrito, se o seu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor você entrar no seu caolho do que o seu corpo todo ir para o inferno. Então não está mandando você arrancar o seu olho. Quando você está assistindo um filme, o Espírito Santo vai lá e fala com você assim, você pode assistir isso? Isso está edificando sua vida em quê? Então comecei a perceber, eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, qualquer coisa que ela faça para ela, na vida dela, tá normal. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas na igreja, eu sou crente, eu sou evangélico, a pessoa pregou, a pessoa levou a palavra, a pessoa louvou a Deus e ganhou almas para Jesus. Aí, quando acontece das pessoas, de uma hora para outra, saem da presença de Deus. Aí você fala, não, mas como aquela pessoa fez isso? Ela não era crente, ela não ganhava alma para Jesus, ela não era assim, não era assado. A pessoa, o Espírito Santo saiu dela. E a hora que o Espírito Santo sai dessa pessoa, essa pessoa não fica mais incomodada, entendeu? Aí aquilo que a pessoa não faz vira normal, a pessoa não bebia, hoje em dia beber para ela fica normal, a pessoa deixa de lado as coisas que Deus falou para ela não fazer, e isso é normal para ela, não vai incomodá-la mais, aí ela vai afastando, depois ela nem lembra do que ela viveu mais com Jesus, enquanto ela está ali naquele alvoroço. Mas quando ela fica sozinha no quarto dela, ou às vezes quando ela deita e vai dormir, que ela tem sonhos horrorosos, sabe? Aí ela acorda e ela fala assim, nossa, eu preciso voltar para Jesus. É o Espírito Santo batendo ali, o Espírito Santo ainda não desistiu dela. Então, eu tô falando isso porque eu já vivi isso. Eu já fui evangélica, eu já saí do caminho do Senhor e depois eu voltei. Mas o Espírito Santo, ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. Se você está vivendo uma situação e essa situação você tem consciência que ela é errada, mas você continua vivendo ela, e quando você fala assim, nossa, eu não posso fazer isso, o Espírito Santo que está te incomodando. Porque o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado.
A pessoa pode chegar para você e pregar para você a palavra que for, a melhor palavra. Se você não deixar o Espírito Santo entrar, você não vai convencer. Então, quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo. É ele que fala assim, ó, o pastor vem e prega. E quem fala com você assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que me incomodou nessa manhã, que falou para mim, você fica pregando, trançando cabelo, fazendo tantas coisas, trabalha, faxina. E essa semana, quando eu vim da casa da minha tia, eu encontrei o Uber, eu vim no Uber, né? E o Uber veio conversando comigo sobre política. E eu não sei falar nada de política, mas eu tenho certeza do que eu sei, do que eu creio, né? E ele queria discutir, e ele veio falando, e o Espírito Santo tomou à frente da conversa, e no final ele não falava, ele só ouvia, e eu vi que o Espírito Santo que conduziu aquela conversa não era mais eu, era o Espírito Santo. E aí agora de manhã eu lendo sobre Pedro, eu entendi o amor do Espírito Santo com nós, sabe? O amor de Deus para deixar o Espírito Santo para cuidar de nós. Então, eu entendi, sim, que hoje nós temos o Espírito Santo. Se você não tem, busca. O Espírito Santo está aí. Deus está aqui para todos nós. Ele deixou o Espírito Santo para nós todos. Você não precisa fazer aquela oração, nada. Só você ajoelhar e falar, Senhor, eu preciso do Espírito Santo para a minha vida. E se o Espírito Santo estiver na sua vida, ninguém vai precisar ficar falando com você sobre o Evangelho, sobre o que é certo, sobre o que é errado. O Espírito Santo vai te incomodar. E você vai automaticamente perceber, opa, isso está errado, isso está certo. Não precisa de discussão, não precisa de bate-boca, não precisa de nada disso. Que a gente não entende. Que é por isso que hoje o amor esfriou, ninguém ama mais ninguém mais briga, ninguém mais tem amor pelo seu próximo. Você quer julgar a pessoa porque a pessoa tá assim, tá assada. Não é. É pedir a Deus o Espírito Santo sobre o nosso país, o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos convence de tudo. Se o Espírito Santo falar que você tá errado, é porque tá errado. Não adianta ninguém chegar para você e falar, que não sei. Não, tá errado, tá? Então eu venho convidar você neste dia para você dar ouvido ao Espírito Santo. É aquela voz que você pensa que não, né, que ele é educado, mas ele fala com você, ele fala com todos. Olha, isso que você tá fazendo é errado. Você sente, poxa, isso aqui tá errado, né? É o Espírito Santo pedindo uma chance para você deixar ele entrar na sua vida. Então eu te convido nessa manhã a chamar o Espírito Santo para sua vida e você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor, tá? Eu tô compartilhando isso com vocês porque essa manhã o Espírito Santo me incomodou. Eu gravo tantas coisas. Eu sei que não é muitas pessoas que vão assistir isso, mas se você assistiu, seja edificada a sua vida nessa manhã pela palavra do Espírito Santo. Que ele venha como pomba e repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa. E que você viva essa descida do Espírito Santo na sua vida, tá? Bom dia, fique com Deus. E a paz do Senhor também, para quem é de paz.